Olá, bom dia! No ar, o primeiro telejornal da televisão paraibana na hora do almoço e vejam nesta edição. Pesquisador da Universidade Federal de Alagoas aponta causas do desastre ambiental que atingiu o Açude Velho. Vamos falar sobre o Açude Velho? Tem sido assunto aqui, né? Um professor PhD da Universidade Federal de Alagoas realizou um levantamento com base em imagens de satélite para analisar as possíveis causas da morte de cerca de 10 toneladas de peixes no reservatório. O estudo traz novos dados que podem ajudar a entender o que provocou esse desastre ambiental e quais medidas precisam ser tomadas para evitar que isso volte a acontecer. Vamos ver. Eutrofização. Causa ou consequência de um desastre ambiental que atingiu o principal cartão postal de Campina Grande na última semana. Dados técnicos colocaram em dúvida a explicação oficial para a morte dos peixes no açude. Um levantamento feito por imagens de satélite analisou a relação entre o volume de chuvas e a área coberta por água no reservatório nos últimos meses. O coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, Humberto Barbosa, responsável pela pesquisa, explica que, de acordo com o estudo, entre novembro e dezembro do ano passado, não houve precipitação suficiente para provocar uma recarga natural. Ainda assim, o espelho d'água do Açude Velho aumentou, o que caracteriza um comportamento atípico no lugar. O LAPS, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, analisou mais de 40 anos de imagens de satélites para mapear essa superfície do espelho d'água do Açude Velho. Observamos que nos últimos 2 anos não houve uma piora, de fato houve uma piora do açude em termos da qualidade, da quantidade de esgoto que está sendo recebida pelo Açude Velho, mas nos últimos 2 meses, Brunas, a gente percebeu que não caiu chuva aqui, mas aumentou nesses últimos dados mais recentes, 2025 e 2026, aumentou o volume de água na superfície do Açude Velho. Então, isso foi o primeiro sinal, ou seja, esse volume que detectamos, que as imagens e os dados e outros dados comprovaram que houve no final desse ano e no início de janeiro, não estavam diretamente relacionados com a chuva. Então, a única explicação para esse caso, para essa situação e do desastre que aconteceu aqui, o desastre ambiental, foi que houve um aumento de esgoto recebido pelo Açude Velho. A partir dessa constatação, surgiram hipóteses para explicar a origem dessa água. Uma delas é uma possível alteração no fluxo do Riacho das Piabas, que pode ter direcionado um volume maior para o Açude Velho. O que a gente percebeu, mais especificamente em 2025, com as imagens de alta resolução de satélites, com informações diárias, foi que aqui no canal das Piabas a gente conseguiu ver o efluente, ou seja, uma descarga de resíduo muito intenso, a imagem capturou isso. E como os ventos aqui no Açude Velho são predominantes naquela região, esses efluentes eles não estavam misturando com aquela outra componente que estava mais calma, porque o vento começa a difundir nessa direção e vai trazendo todo esse dejeto. Então, no geral, essas imagens não só colaboraram para que a gente analisasse, não só do ponto de vista visual, mas também quantitativo, que foram as áreas, né? Ou seja, a superfície. Esse satélite a gente consegue definir a área e essa área ela varia em função ou da quantidade de chuva, ou da quantidade de esgoto, ou os dois juntos. Outra possibilidade é o aumento do despejo irregular de efluentes, que ao entrar no reservatório, reduz o nível de oxigênio da água e impacta diretamente a vida aquática. Com o que ocorreu no dia 11, com aquela mortandade de peixe aqui, a primeira pergunta que eu fiz como pesquisador e como parte dessa pesquisa e desse projeto foi: o Açude Velho está morto? Porque o ecossistema aquático falou, nós estamos no limite aqui de resistência e 10 mil quilos ou 10 toneladas de peixe morto num açude que tem uma variação de profundidade de 2,5 a 4 metros, essa é a profundidade desse açude aqui, considerando que hoje, com a sedimentação no fundo, deve ter diminuído esse volume e que já estava em processo de
de secamento mesmo. O açude estava diminuindo o volume em valores muito críticos. Então, nesse sentido, a pergunta é, esse açude hoje, até quando ele ainda vai suportar a vida aquática? A gente viu um primeiro sinal muito significativo. Ao longo desses 40 anos de idade de satélite, eu não percebi nenhuma coisa que fosse tão parecido com o que ocorreu no fim de semana passado. Segundo o professor e pesquisador, os dados reforçam a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre as fontes de recarga do açude velho e os fatores que podem ter provocado o desequilíbrio ambiental registrado nas últimas semanas. O controle ambiental, a fiscalização rígida desse esgoto e, quiçá, algum tratamento antes dessa quantidade de esgoto que está sendo despejada aqui, com tratamento químico, mas é importante, Bruna, a fiscalização. Esse açude chega em momentos críticos. Ele tem 2 períodos aqui. O primeiro semestre, historicamente, ele tem recarga de água superficial de chuva e de pluvial mais esgoto. O segundo semestre, essa redução da água pluvial e superficial da chuva, mais esgoto, só que a água da chuva diminui no segundo semestre e o esgoto toma o sinal dominante no segundo semestre. Então, é importante que o poder público, o Ministério Público, os órgãos municipais e estadual, e quiçá até federal, porque isso envolve questões de desastre ambiental aqui, comece a adotar um protocolo de fiscalização desse esgoto e monitoramento. Porque na verdade, assim, todo ano, em algum momento, esse açude fica em situação crítica, tem mau cheiro. Só que esse ano, né, foi o caos, né? Então, por que é que as pessoas, os setores da administração pública que têm responsabilidade com isso, não se preparam, não se previnem, não fiscalizam? Essas são respostas que precisam vir para a população, né?